A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o presbítero Justino Barbosa. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Queridos, nós demos início aqui a uma série de mensagens, cujo tema central é as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já introduzimos o assunto, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Já lançamos também um vídeo sobre a igreja de Éfeso, a primeira igreja que o Senhor Jesus se dirige. Lançamos também um segundo vídeo sobre a igreja de Esmirna. Inclusive, se você não assistiu esses vídeos, clique no card que irá aparecer no canto superior da tela, que você estará assistindo a esses vídeos. Aproveita e já se inscreve em nosso canal, se você não é inscrito. E se você não quer perder essa sequência, essa série de mensagens, ative também o sininho das notificações para que todas as vezes que nós gravarmos um vídeo novo dessa sequência, este vídeo estará chegando até você. O YouTube estará notificando você sobre este vídeo. Amém? Deixe também o seu gostei. Se você gostar do nosso conteúdo, deixe o joinha. E vamos para o vídeo. Bom, a cidade de Pérgamo, ela era considerada uma das cidades mais antigas da Ásia Menor. Talvez a primeira cidade a ser fundada. A cidade de Pérgamo também era considerado um centro religioso. E inclusive ela era notória e conhecida por conta de seu templo ao deus da mitologia grega chamado Esculápio, que era considerado o deus da medicina, representado por uma serpente. Você já viu em algumas farmácias uma serpente em torno de um cajado? Esta serpente simboliza o deus da mitologia grega, Esculápio, que era considerado pelo povo de Pérgamo como deus da medicina e era um dos principais deuses, a principal divindade do povo de Pérgamo. E outro deus também que era adorado dentro de Pérgamo era o principal deus da mitologia grega, o deus do Olimpo, chamado Zeus, que era cultuado dentro de Pérgamo. E tinha dentro de Pérgamo um imenso altar em um dos pontos mais elevados de Pérgamo, que ficava a 300 metros acima da superfície, para que todos que adentrassem dentro de Pérgamo já percebessem, notassem o altar à divindade da mitologia grega chamada Zeus. Também a cidade de Pérgamo era o centro da adoração e do culto ao imperador de Roma, Domiciano. Quando Domiciano decretou que todos os povos agregados a Roma, que faziam parte de Roma, deveriam cultuá-lo, adorá-lo. Em Pérgamo estava localizado o centro desta adoração. E era neste contexto de mitologia, de idolatria, de superstição que a igreja estava localizada. A igreja de Pérgamo estava sofrendo uma perseguição intensa. Claro, por parte do Império Romano. Exatamente porque a igreja não se prostrava e nem reconhecia o senhorio e a divindade do imperador de Roma. E por conta disso, alguns cristãos estavam padecendo. Inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dedica um versículo para citar uma das suas testemunhas, que ele chama de fiel testemunha, chamado de Antipas, que foi morto dentre eles, no meio deles. Antipas foi morto aos olhos de toda a igreja de Pérgamo. Todos contemplaram e viu a morte do seu líder, do seu bispo. E, inclusive, Antipas morreu bem antes de João escrever o livro de Apocalipse. A história nos diz que Antipas, o líder da igreja de Pérgamo, foi introduzido dentro de um bezerro de bronze que estava no ponto de brasa, e dentro deste bezerro de bronze, enquanto estava morrendo, queimado, sufocado, a história nos diz que Antipas orava e agradecia a Deus, talvez por ser digno e merecedor de padecer por conta do nome de Cristo. Então Antipas deu um grande exemplo de testemunho de fé, de convicção no senhorio do Senhor Jesus. Ele não se prostrou, ele não reconheceu outro senhorio a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Por conta disso, ele foi morto. E o nosso Senhor Jesus faz menção especial dessa sua testemunha, desse seu mártir da fé, na epístola aos cristãos de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, mesmo vendo a morte de seu líder, ela não desanimou, ela continuou firme. Jesus disse que conhecia o trabalho deles, a obra deles. Mas Jesus também tinha alguns pontos que ele precisava corrigir na sua igreja, que era a questão doutrinária. A igreja de Pérgamo estava sendo negligente, diferente da igreja de Éfeso,
porque Jesus disse que a igreja de Éfeso não suportava os maus e colocava à prova todos aqueles que reivindicavam uma autoridade espiritual, que no caso era o apostolado, e ela acabava descobrindo que não eram, mas eram mentirosos. A igreja de Pérgamo era diferente, ela permitia, ela tolerava que pessoas, um grupo, alguns líderes propagassem uma falsa graça, um falso evangelho, uma falsa doutrina. Este grupo era reconhecido como os nicolaítas, que tinham a sua própria doutrina cristã. Este grupo está relacionado intimamente com a doutrina de Balaão. Talvez este grupo era quem propagava a doutrina de Balaão, que trilhava os caminhos de Balaão. Por que Jesus ele usa um exemplo de Balaão do contexto veterotestamentário para o Novo Testamento? Porque Balaão ele foi conhecido na história como um profeta que foi contratado por Balaque na época em que o povo estava imigrando para Canaã. E Balaque, temendo o avanço do povo de Deus, contratou Balaão para que o amaldiçoasse. E aí Balaão tentou por 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus, porém suas tentativas foram sem sucessos, porque Deus convertia maldição em bênção, e Deus disse a Balaão que é impossível ele amaldiçoar aqueles a quem Deus já abençoou. E já que Balaão não conseguiu aquilo para o qual foi chamado, e ele estava querendo, almejando o galardão, a recompensa que Balaque lhe daria, ele ensinou Balaque a fazer o povo de Deus tropeçar. Já que ele não conseguiu tirar o Deus do povo, ele conseguiu tirar o povo de Deus. Então ele ensinou um método para Balaque, e Balaque pôs esse método em prática. Balaque escolheu algumas mulheres moabitas que em Sitim induziram o povo à fornicação, fornicaram com o povo de Israel e convidaram o povo de Israel para oferecerem sacrifícios às suas divindades. E o povo de Israel não somente fez isso, como também se prostrou diante dessas divindades e apostatou de Deus, o que resultou em uma grande matança e uma praga, uma calamidade que foi introduzida dentro do acampamento israelita. Então este grupo que estava trilhando os mesmos caminhos de Balaão, ele também estava induzindo o povo de Deus ao erro, à destruição, à ruína. Como? Propagando uma falsa doutrina, uma falsa graça, uma falsa liberdade, uma liberdade que Cristo não nos deu. Para este grupo chamado, denominado Nicolaitas, não tinha nada a ver um cristão se assentar na mesa dos idólatras, comer dos sacrifícios aos ídolos, participar do culto aos ídolos e também prostituir-se, porque uma coisa leva a outra. Os sacrifícios a ídolos envolviam o sexo de maneira ilícita, a promiscuidade, a libertinagem, a licenciosidade. Então o povo de Deus passou a aceitar esta doutrina propagada por este grupo, por alguns líderes que pertenciam a este grupo. E este grupo estava induzindo o povo de Deus ao erro, prometendo uma falsa liberdade. Assim como o apóstolo Pedro denuncia na sua epístola, dizendo que esses mestres, eles prometem uma liberdade, mas eles mesmos são presos nos seus deleites, nas suas paixões. Então este grupo estava prometendo uma falsa liberdade, pregando uma falsa graça de Cristo. E Jesus, assim como ele se dirigiu para estas pessoas como adeptos da doutrina de Balaão, Jesus também se dirige nesse tempo para este grupo de pessoas que estão pregando uma falsa graça, uma falsa liberdade. E com esta falsa liberdade, esta falsa graça pregada por este grupo, tem induzido uma grande massa, adeptos, admiradores de tais pessoas deste grupo, induzindo-as ao erro, à destruição, à ruína espiritual, prometendo liberdade, mas sendo eles mesmos escravos das suas paixões, das suas concupiscências. Não se engane, Jesus Cristo, ele não nos deu liberdade para pecar, como eu já citei em outro vídeo. Essas pessoas, elas usam o seguinte jargão: nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Cristo nos libertou da lei, nós não estamos mais debaixo da lei. Então essas pessoas pensam, deduzem que a graça é uma liberdade para pecar, já que não estão mais debaixo da lei. Mas o apóstolo Paulo, corrigindo esse pensamento errôneo acerca da graça, ele diz: pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça.
De maneira nenhuma. Não sabeis que aqueles a quem vos ofereceis para servir, a estes vós sois servos, tanto do pecado para a morte, como da obediência para a justiça. Então, a quem nós nos disponibilizamos para servir, destes nós nos tornamos servos e eles se tornam nossos senhores. Se nós estamos servindo aos prazeres, às concupiscências, eles são os nossos senhores. Mas nós só temos um senhorio, que é Cristo Jesus. Jesus, ele é o Senhor da nossa liberdade. Ele nos libertou para uma vida de abundância, não uma vida de escravidão novamente. Então nós temos que tomar como igreja do Senhor muito cuidado com esta graça, pseudo-graça que está sendo pregado, esse pseudo-evangelho que está sendo propagado e popularizado em nosso tempo. Hoje nosso tempo está na moda ser cristão, ser evangélico, mas ser cristão é sacrifício, é renúncia, é abrir mão. Quando Deus se apresentou a primeira vez para Abraão, Deus já se apresenta para Abraão pedindo para ele abrir mão de algo. Por isso que Abraão é um exemplo da fé, porque Abraão renunciou à sua terra, à sua pátria, à terra de seus pais, à sua vontade para viver o centro da vontade de Deus. E as lideranças de Pérgamo permitiam que essas lideranças ministrassem dentro da igreja, tolerava. E Jesus disse que batalharia contra eles com a espada que saía da sua boca. Perceba que no início da epístola direcionada a Pérgamo, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E Jesus vai concluindo a mensagem a Pérgamo dizendo que batalharia contra esses falsos ensinadores de uma falsa graça, de uma falsa liberdade, que batalharia contra eles com a mesma palavra que liberta. Entenda uma coisa, esta mesma palavra que Jesus usou para nos libertar, ela mesma será o aferidor de juízo naquele grande dia. Vai ser usada para juízo, porque é uma espada de 2 gumes. Corta tanto para salvar, como também para determinar, sentenciar juízo. Essas pessoas que estão pregando uma falsa graça, um falso evangelho, Jesus Cristo está contra elas, batalhará contra elas, porque elas estão contra Cristo, pregando o que Cristo não ensinou. Jesus termina concluindo com uma promessa maravilhosa, prometendo que se eles vencessem, comeriam do maná escondido. Esse maná escondido está em contraste com os manjares que eles estavam sendo induzidos pelos falsos mestres a comerem nos templos idólatras. Jesus Cristo, ele faz um contraste porque esses manjares não produziam vida, santificação e nem nada. Mas Jesus Cristo é o verdadeiro maná que proporciona vida, santificação e liberdade para aquele que dele comer. E esse maná escondido é o próprio Cristo. Cristo está lhe prometendo ele próprio para aquele que vencer. E João também está fazendo uma referência ao maná escondido no Novo Testamento, o maná que estava guardado dentro de um recipiente que foi introduzido dentro da arca, junto com as tábuas da lei, com a vara de Arão e com o livro da lei. Jesus Cristo é o nosso maná escondido, que está escondido, envolto no céu, até o tempo oportuno da sua chegada. Jesus também promete uma pedrinha branca com um novo nome. Essa pedrinha branca simboliza a oficialização da liberdade a alguém. A pedrinha preta simbolizava uma sentença determinada a um réu. A pedrinha branca determinava que este réu foi absolvido. Jesus aqui está prometendo a verdadeira liberdade para aqueles que vencessem, em contraste com a falsa liberdade que os falsos mestres estavam pregando, uma liberdade para transigir os valores morais e espirituais do Evangelho com o mundo. Mas Jesus promete a verdadeira liberdade cristã. E este novo nome reporta-nos para uma experiência mais profunda que cada pessoa individualmente terá com Cristo naquele grande dia. Portanto, esta era a igreja de Pérgamo. Este era o contexto em que Pérgamo estava inserido, um contexto de idolatria, um contexto de mitologia, de superstições, de perseguição e de morte, mas ela se manteve fiel. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ative o sino das notificações. Ainda tem mais 4 mensagens por aí sobre as 4 últimas igrejas. Então, para você não perder nenhuma dessas mensagens, é imprescindível que você ative o sininho das notificações e deixe-nos o seu like.
Até a próxima, que Deus em Cristo possa te abençoar.